Beleza? Meu nome é Enzo, sejam bem-vindos ao meu canal e é o sexto episódio do curso de Python que eu estou produzindo. Nesse episódio, a gente vai estar falando sobre os operadores aritméticos. Mas o que são os operadores aritméticos? Eles são basicamente os operadores que fazem execução de operações matemáticas. Então, adição, subtração, exponenciação, multiplicação, divisão. Estes são alguns exemplos, tá bom? A gente parou aqui no episódio anterior, vamos criar o arquivinho da aula de hoje, aula 06.py, pode fechar esse aqui e maximiza, tá bom? Eu vou explicar meio que a dinâmica do episódio de hoje. Eu vou estar usando como base duas variáveis, tá bom? N1, que vai receber 5, e N2, que vai receber 2. E eu vou dar outros exemplos, tá? Vou mostrar como funcionam os operadores aritméticos fazendo cálculos com esses dois números, porque eu pensei um pouquinho, eu acho que eles são mais fáceis assim de vocês entenderem, sabe? Não são números muito altos, cálculos são simples, então vai ficar bem claro, tá bom? O primeiro operador aritmético que eu vou estar falando vai ser o operador de soma, que é representado por esse sinalzinho aqui, né? O sinal de mais que vocês já conhecem, eu já usei esse operador nos episódios passados, não me recordo qual agora, tá bom? Opa, vou criar aqui uma variável chamada soma, que vai somar N1 mais N2, e em seguida vou dar aqui print soma. Opa, dá um Ctrl Shift F10 para executar o programa, e você vê, 5 mais 2 dá 7, como o programa mostrou. Então, para quem não entendeu ainda, eu criei uma variável que recebe o 5, criei uma variável N2 que recebe 2 e criei outra que vai receber a soma destes dois números, tá bom? É interessante ressaltar que o operador aritmético de soma, né, no caso esse maisinho aqui, ele não é efetivo somente em números inteiros, tá bom? Ele funciona também para strings, mas a função dele é diferente. Vamos ver aqui, eu vou criar uma variável chamada nome, vou colocar Enzo, sobrenome, igual a... Opa, igual a... Eita, tecladinho novo, tô me acostumando ainda, tá, galera? Desculpa. Sobrenome igual a Ribeiro, né? Meu sobrenome. E vou criar uma variável chamada nome completo, tá? Lembra de sempre estar separando o nome das variáveis aqui com underlines, tá bom? Tudo minúsculo, que é o padrão do Python, tá? Enfim, vamos aqui criar uma variável, nome completo, e eu vou somar, concatenar no caso, porque vocês já vão entender já. No caso, eu vou estar fazendo a soma, né? Soma entre aspas, de nome com sobrenome. Ctrl Shift F10, vocês conseguem ver o resultado. Opa, não dei print, não dei print. Vou estar printando aqui. Opa, nome completo, Ctrl Shift F10. Agora sim eu printei. E vocês conseguem ver que ele basicamente juntou a variável nome com a variável sobrenome e formou, no caso, a variável nome completo. Para ficar bonitinho aqui a exibição, eu daria um espaço aqui antes do Ribeiro ou depois do Enzo, que, enfim, vai dar no mesmo, para aparecer como um espacinho aqui, vai aparecer bonitinho, coisa linda, tá bom? Então, a função do mais em strings é concatenação. Ele vai juntar uma string com a outra, tá bom? Lembra disso. Vou dar um spoilerzinho aqui rapidinho, mas que a gente vai ver nos episódios que estão aí por vir. Tudo que sai do input, lembra que a gente viu o input no episódio passado? Tudo que sai do input é uma string, mesmo que você mande um número. Então você tem que fazer um cast, que é meio que converter os valores. A gente também vai ver isso. É bem legal, bem interessante, tá bom? Então, quando você tenta somar entre aspas dois números que saíram do input sem fazer a conversão dos valores, ele vai concatenar. Então, se você passar um e um, por exemplo, ele vai formar 11 e não 2, como é esperado, porque vão ser duas strings. Vai acontecer o que aconteceu aqui, tá bom? Ele vai juntar as strings, como ele juntou nome e sobrenome. Agora, a gente vai ver o operador aritmético de subtração, tá? Essas são as continhas básicas, no caso, adição, subtração, então vocês já devem saber o que é que faz. O sinal é o mesmo, né? Da matemática. É o sinalzinho aqui, o travessão, é o sinalzinho de menos. Então, a única coisa que a gente mudou foi o mais para menos, ele vai fazer a subtração. Presta atenção aqui em como eu coloquei o nome dessa string, tá bom? Sem cedilha, sem acentuação, tudo minúsculo, tá bom? Depois do nome do string, é sempre bom estar colocando esses espaços aqui, assim como entre os operadores aritméticos e as variáveis que eu vou estar usando aqui para fazer essa lógica, tá? É uma boa prática do Python.
Ctrl Shift F10 aqui pra gente ver o resultado. 5 menos 2 dá 3. Não dá para usar em string, tá, galera? Esses aqui. Os únicos operadores que dão para se usar em strings são os operadores de soma, no caso o maisinho, e o de multiplicação, que a gente vai ver aí daqui a pouquinho, que é o asterisco. Então, como eu falei, esse é o operador de multiplicação, tá bom? Novamente, preste atenção em como eu dei o nome dessa variável, tá bom? Tudo minúsculo, sem cedilha, sem acentuação. É um bom jeito de você dar nome à variável, tá bom? Então, não faça algo diferente disso. Não coloca cedilha, não coloca acentuação. O Python até permite, mas não é recomendado fazer isso, tá bom? Preste atenção aqui. O sinal de multiplicação aqui no Python, o operador aritmético de multiplicação é o asterisco, tá bom? Somente um asterisco. Dois asteriscos ou mais significam outra coisa, tá bom? Então, a gente coloca aqui, dá um Ctrl Shift F10 para vocês verem o que acontece. E aí a gente vê, 5 vezes 2 dá 10. Um tempinho atrás, eu falei que o operador de multiplicação pode ser usado em strings também. A gente vai ver um exemplo agora. Eu vou criar aqui uma variável chamada x e eu vou colocar um tracinho igual aqui para ficar bonitinho, tá bom? Eu geralmente fazia isso para separar. O que eu fazia? Eu colocava x, no caso a variável x, essa string aqui, ou posso colocar a string direto aqui, tanto faz. Vou colocar vezes, sei lá, 20. Vamos executar o programa. E aí vocês vão ver que ele vai repetir essa string várias e várias e várias várias vezes, tá bom? Vou tirar aqui da variável, vou colocar direto aqui para ficar mais fácil a visualização. Então ele vai repetir tracinho, no caso travessão, igual várias vezes, tá bom? Eu usava isso aqui para separar. Então, por exemplo, eu usava mais ou menos assim, ó. Pra ficar bonitinho assim, colocar essas coisinhas, eu achava bonitinho. Então isso vai ajudar bastante, vai economizar muito, muito seu tempo, tá? Você não precisa ficar fazendo isso aqui infinito ou e contando, tá bom? Então, coloca isso na sua cabeça, tá bom? O operador, a multiplicação também aqui no Python, ela pode ser usada com strings, tá bom? Ele vai repetir a string várias vezes, vai multiplicar a string pelo número que você vai estar colocando aqui. No caso, ele multiplicou tracinho igual por 20 vezes, porque foi o que eu coloquei aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Agora, a gente vai ver o operador aritmético de divisão. Preste atenção aqui em qual é o símbolo da divisão no Python. É esse tracinho, tá bom? Somente um único tracinho. 2 já significa outro tipo de operador aritmético, tá bom? Liga nisso aí, vamos dar um Ctrl Shift F10 aqui para ver o resultado da divisão de 5 por 2. 2,5, tá bom? Então, o sinal do operador aritmético de divisão é o tracinho. Já essa é a divisão inteira. O que vai acontecer? A gente viu alguns segundinhos atrás que a divisão de 5 por 2 é 2,5. Então, a divisão inteira, ela só vai pegar a parte inteira deste número. É 2,5. Então, todos os números depois da vírgula não vão ser considerados quando a gente estiver fazendo esse tipo de operação, tá bom? Vamos dar um Ctrl Shift F10 aqui para vocês poderem ver. Então, lembra? Eu vou tá apagando aqui um tracinho, né? Que o sinal o operador aritmético de divisão inteira são os dois tracinhos aqui, as duas barras. Vou estar apagando uma aqui para vocês verem novamente, que 5 dividido por 2 é 2,5, mas quando eu coloco mais um tracinho aqui, ele vai estar passando a ser, ao invés de divisão, ele vai estar significando divisão inteira. Então ele só vai pegar esta parte aqui, tá bom? Os números depois do ponto, né? Depois da vírgula, no caso, que no Python é um pontinho, eles não vão ser considerados. Vai ser considerado a parte inteira do número. Isso vale para qualquer número, tá bom? Então, Ctrl Shift F10 aqui e pronto, 2,5, tá bom? Espero que tenha entendido. Já esse é o operador aritmético de módulo. Mas o que é que significa módulo? É basicamente o resto da divisão, tá bom? Vou dar um Ctrl Shift F10 aqui para vocês verem uma coisinha. Ele printou 1. Por que que printou 1? O que que a gente quis dizer aqui? A variável módulo, ela está recebendo o resto da divisão de n1, no caso 5, por n2. E no caso vai ser 2. Se você fizer aí a divisão de 5 por 2, a gente já sabe, já viu há um tempinho atrás, que dá 2,5. Mas ela deixa um resto, porque não é uma divisão inteira. Ela tem números decimais, então ela vai deixar restos, tá bom? Ela deixa 1 de resto e
este operador aritmético aqui, ele vai estar indicando o resto dessa divisão pra gente. No caso aqui, ele printou 1, porque o resto da divisão de 5 por 2 é 1, tá bom? Isso é muito, muito útil para quando você quer saber se um número é par ou não. Por quê? Porque o resto de uma divisão de um número par por 2 é sempre zero, tá bom? Não existe outra possibilidade. Então, se o resto for zero, ele é um número par, tá bom? Mas somente se for somente dividindo ele por 2, tá? Já esse é o operador aritmético de exponenciação. Então, o que é que isso aqui quer dizer? A variável exponenciação, presta atenção na sintaxe, já falei isso várias vezes, mas nunca é demais, né? Sem acentos, sem cedilha, tudo minúsculo. Bom, a variável exponenciação, exponenciacal, tanto faz, ela recebe n1 elevado a n2. No caso, ela vai receber 5 elevado a 2, que a gente sabe que é 25. 5 vezes 5, 25. A gente vai dar um Ctrl Shift F10 aqui para comprovar isso. E 25. Tá bom, tá tudo funcionando, tá? Presta atenção na sintaxe. Lembra que um asterisco a menos é multiplicação, dois asteriscos quer dizer exponenciação. Mesma coisa com a barrinha, divisão, divisão inteira. Presta atenção, tá? Para você não colocar uma a mais aí, seu código de repente dá um valor inesperado e você não sabe por quê. Presta atenção nisso, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a ordem de precedência dos operadores aritméticos. Como assim? O Python interpreta os operadores aritméticos em uma determinada ordem. E é essa aí que está aparecendo na tela, tá bom? Primeiro, ele resolve o que está dentro de parênteses. Depois, ele resolve as exponenciações. Logo depois, ele resolve multiplicações, divisões, divisões inteiras e módulos. E por último, mas não menos importante, adições e subtrações, tá bom? Grava isso, põe isso na sua cabeça, de repente o seu código dá erro e você não sabe por quê. Grava bem essa ordem, tá bom? Prometo que vai te ajudar bastante. Por final, um exemplinho simples. Criei aqui uma variável chamada n, coloquei essa expressãozinha aqui básica, tá bom? Para a gente trabalhar esse conceito que a gente viu até agora, principalmente o de precedência dos valores dos operadores aritméticos, tá bom? Presta bem atenção. Olha bem esta expressão. Lembra, o Python resolve primeiro aquilo que está dentro de parênteses. Então a gente procura o primeiro parênteses aqui. Opa, abriu parênteses aqui. A gente já vê aqui que fecha aqui. Então a gente vai ter que resolver esse bloquinho aqui. Quando a gente vai para dentro desse parênteses, a gente percebe que tem outra expressãozinha aqui em parênteses. Então é ela que a gente vai resolver primeiro, tá bom? 8 vezes 4 é 32, mais 3 é 35. Então, isso aqui vai valer a 35. Como a gente ainda está nesse bloco, a gente vai resolver. Então fica 35 dividido por 5 mais 14. Ele resolve, em terceiro lugar, as divisões. Não tem exponenciação aqui, tá bom? Lembra. Primeiro parênteses, depois exponenciação, depois divisão, multiplicação, divisão inteira, módulo. Como aqui não tem exponenciação, ele vai partir para divisão, tá bom? Então, fica 35 dividido por 5 é 7, mais 14. Então, isso aqui tudo vai dar 21. Logo depois, a gente já sai aqui desse parênteses e já pode resolver esta divisão. Então, fica 21 dividido por 7, que a gente sabe que é 3. Ctrl Shift F10 e exatamente dá 3, tá bom? Eu espero que todos tenham entendido, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode usar os comentários aí para perguntar, eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. Afinal, o que importa é a sua avaliação, tá bom? Pode comentar aí, falar o que eu posso estar melhorando. Vou tentar deixar os vídeos mais dinâmicos. Eu vou estar mudando assim um pouco o estilo. Eu não sei se deu para perceber desse pro outro, mas enfim, é isso, tá bom? Eu vou estar tentando também fazer capítulos de revisão. Então, daqui a um tempo eu vou fazer um capítulo revisando todos os outros episódios anteriores, tá? Eu acho que vai ajudar bastante. Então, é isso. Tchau.